Salve Maria. Nós vamos juntos trilhar esse caminho de amizade com Jesus Cristo, de consagração a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria. Então, existem alguns santos na igreja que são chamados doutores marianos. Quer dizer que eles são santos que tiveram um grande amor por Nossa Senhora, que se destacaram, porque afinal todos os santos amaram Nossa Senhora e amam, né? Mas alguns santos se destacaram mais nesse amor e se destacaram mais escrevendo sobre a Virgem Maria. Um deles é São Bernardo de Claraval e o outro é Santo Afonso Maria de Ligório. São de fato doutores da igreja. Esse outro santo que eu vou falar, a gente poderia dizer que ele é um doutor mariano, mas ele não é doutor da igreja ainda, mas creio que vai ser logo logo, que é o São Luís Guion de Montfort, que é o autor do livro, do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, muitos dizem que entre esses doutores marianos, São Luís Guion de Montfort é o que melhor fala da Santíssima Virgem Maria. Aí o tratado vai percorrendo as escrituras, a tradição, as experiências dos santos, ou seja, o tratado vai fazer todo esse caminho. Então é bom, quem tem o tratado já levanta a mão, tem já? Bom, mais de metade tem, né, o tratado, esse aqui, né? E pode ser outro também. Sendo o Tratado da Devoção à Santíssima Virgem, pode ser outra edição, não importa. Mas é linda essa edição aí da senhora. Até aqui por inveja, mas pode, logo no início do curso, bagunçando. O que de fato o curso propõe? Nesse momento a gente meditar, rezar junto, conversar, partilharmos. Vocês vão se consagrar a Nossa Senhora, na verdade se consagrar a Jesus pelas mãos de Maria, consagrando-se a Ele, se consagra a ela. Mas é preciso saber que vocês já são consagrados a Jesus, sim ou não? Sim. Através de quê? Através do batismo. O batismo é a nossa primeira consagração. Então a consagração a Jesus pela Santíssima Virgem é chamada total consagração, para dizer o que para nós? Que nós não vivemos bem o nosso batismo muitas vezes e que nós queremos ter como mestra, como mãe, como rainha, para nos ensinar, nos unir a Jesus, quem? A Santíssima Virgem. Então o caminho que nós vamos trilhar é como se fosse uma renovação dessa consagração, que é o batismo. A gente não vai ser batizado de novo logo, né? O batismo ele é perfeito, é uma só vez, é um só batismo, como fala a palavra. Mas através da Santíssima Virgem, nós vamos buscar, com a graça de Deus, viver de forma mais radical, mais profunda. Radical quer dizer com raiz, não de forma superficial, né? Viver o batismo. Em João 15 fala o seguinte, Jesus, se eu não me engano, João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer, nada. Nada de sobrenatural nós podemos fazer sem Jesus. Nada. Tudo que nós fazemos sem Jesus não tem valor para a eternidade, não tem valor nenhum. Tudo tem que ser unido a Ele. Então, qual é o grande sentido da consagração? Nos unirmos a Jesus. Qual o sentido da consagração? Então, o que é que nos separa de Jesus? O pecado. Então, algumas pessoas me perguntam, Oséias, pode uma pessoa que está em pecado mortal, está junta, vive outros pecados mortais, se consagrar? Eu vou explicar e vocês vão me dizer se pode, viu? Vocês, não eu.
se a gente vai se consagrar a Jesus, é para se unir a Ele. Nós nos unimos a Jesus através da graça. Graça santificante. Vamos repetir? Nós nos unimos a Jesus através da graça santificante. E também através de quê? Das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Então, quando nós somos batizados, antes de nós sermos batizados, nós temos algo chamado, e continuamos a ter após o batismo, óbvio, um organismo natural. Um organismo o quê? Natural. E para que o organismo natural ele cresça, precisa de quê? De oxigênio, de alimentação, de vários outros cuidados, higiene pessoal, remédio, um monte de outros cuidados que o ser humano precisa para crescer, sim ou não? Sim? O nosso organismo natural, nossa vida natural. Uma vez que esse organismo natural ele é muito mal cuidado, a gente vai fazendo o quê? Adoecendo, e se continuar sendo mal cuidado, vai morrer o mais rápido possível. Concordam comigo? No batismo, nós recebemos um organismo sobrenatural. E ele precisa também de cuidados, para que nós não possamos ir adoecendo e aos poucos ir morrendo. A gente precisa cuidar dele, de oxigênio, de alimento. E esse alimento ele é espiritual, porque o organismo é o quê? Espiritual, é sobrenatural. Aí qual é o alimento do batizado? São vários. Vamos colocar aqui o banquete, a mesa do banquete, para que nós cresçamos com esse organismo sobrenatural. Vamos dar um exemplo para nós crescermos fortes na fé, fortes na esperança, na caridade, crescermos na graça. Me digam algumas coisas. Rezar seria uma coisa? Sim? Rezar o terço? Adorar o Santíssimo? Jejuar? O que mais? Se confessar? Pedir perdão? Comungar? O que mais? Ajudar as pessoas? Ir para a missa? Obedecer os mandamentos da lei de Deus, da igreja. Isso tudo e muito mais vai ajudar o quê? Nós crescermos espiritualmente. A gente é criança espiritual, vai crescendo, adolescência espiritual, até chegar ao quê? A maturidade, a vida adulta espiritual. Quem são os santos? São aqueles que chegaram à vida adulta espiritual. Não é a vida adulta psicológica, não é a vida adulta na idade física, é a vida adulta o quê? Espiritual, sadia e bem forte. Então, o que nos impede de crescermos nessa vida espiritual? Como eu falei no início, o pecado. Então, por exemplo, se eu estou me consagrando à Virgem Maria, a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, para crescer na graça, para agradar mais a Deus, tem sentido eu me consagrar à Virgem Maria estando em pecado mortal? Não. Às vezes eu vou me levantar, vou embora, que eu estou revoltado com esse negócio. Jesus veio para os pecadores? Não, para os doentes veio. Mas ele veio para te curar, não para tu permanecer no pecado. Porque se for para você e eu nos consagrarmos a Nossa Senhora, e a gente está rodando a bolsinha lá no outro canto, não adianta. Viver junto, não adianta. Intrigado com os outros, não adianta. Ou seja, eu me consagrar à Virgem Maria e viver como se fosse um demônio, tem condições? Não. Ou seja, eu dou minha vida à Virgem Maria, mas eu vivo igual a uma serpente. Não tem condição. Vocês estão entendendo? Uma coisa é nós sermos pecadores, outra coisa é nós vivermos todo dia em pecado mortal. Oséias, mas eu tenho essa situação e eu não quero viver. Mais do que você, Deus sabe disso. Então, qual é a postura de quem está em pecado mortal? Sair do pecado mortal, sim ou não?
Mas tem situações que é mais difícil, porque às vezes, por exemplo, alguém é junta e ela descobriu que é pecado agora, nem sabia, né? Aí o maridão não quer casar, é bonequeiro, nem na peia vai. Aí vai o quê? Vai separar, vai chutar, vai deixar as pessoas, os filhos tudo abandonados? Não estou dizendo isso, nem estou dizendo que faça nem que não faça. Isso aí é você e Deus e a sua consciência. Porque eu não estou dizendo que permaneça assim, nem que deixe. Você já é adulto para discernir isso aí com tempo e com calma. Não é precipitado não, né? E tem pessoas que tomam decisões precipitadas e depois está desesperado. Ah, foi o padre que mandou, foi o pregador. Aí se desespera, tem depressão, quer se matar. Não, calma, faça coisas com calma. Respire, pense, reflita, reze. Deus vai mostrar a luz. Vocês estão entendendo? Mas, por exemplo, a pessoa tem um namorado. Aí o namorado ou a namorada já vive como namorado e marido, né? Está em pecado mortal, sim ou não? Aí devem se consagrar a Nossa Senhora por esse método? Não, primeiro tem que sair da safadeza, aí depois consagra. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Esse método é para quem quer ser santo. Para quem quer, por exemplo, só para dizer que é consagrado, está com a correntinha, aí vem com a roupa bonitinha na missa, não adianta nada não, viu? Nada. Aqui não é feitiçaria não. É busca de santidade. Então a gente tem que querer viver. A gente vai falhar sim ou não? Sim. A gente falha todo dia. Mas a gente não pode achar que isso aqui... Eu me consagrei, eu sou toda de Maria. Aí quando você vê a roupa do irmão, da irmã no Instagram, no WhatsApp, aí o consagrado Virgem Maria está pelado, mostrando os músculos, né? Mostrando a beleza original do paraíso antes do pecado. A nudez, né? Não, peraí, que consagrado é esse? Que transforma o Facebook dele, o Instagram, quase na Playboy. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, consagração não é para quem já é santo. Porque eu falar isso, você vai dizer, então, desse jeito ninguém vai se consagrar, né? Porque só se consagra quem é santo não, filha, quem é doente, quem é fraco, quem é pecador. Mas quem quer viver no pecado, o lugar meu e seu, se a gente quer viver no pecado, nosso lugar vai ser no inferno. É óbvio. Porque o lugar de quem quer ser inimigo de Deus é no inferno, não é se consagrar no Virgem Maria, não é no canto, vocês entenderam? Isso é para mim, é para você, qualquer um. É para o padre, é para a freira. Se não quer se converter e deixar Deus se converter, o nosso lugar não é encher o nosso quarto de consagração e não viver. Adianta? Não. Sou consagrado a São José, a Virgem Maria, tem o escapulário, tem todo tipo e não vive nada. O que adianta? Isso vai pesar mais para você se condenar. É ou não é? Algo que eu ouvi falar que quem é escravo da Virgem Maria nunca se perde. Não, os escravos dela não se perdem, mas os escravos do demônio se perdem. Porque se você se consagra a ela e se entregar ao capeta, aí você se perde, é óbvio. Você vai morar na casa de quem você é mais íntimo, sim ou não? Se eu sou íntimo da Virgem Maria, vou morar com quem para sempre? Com Deus, com ela. E se eu me consagro à Virgem Maria e sou íntimo do capeta, eu vou morar com quem para sempre? Com ele. Não tem conversa. Enfim, às vezes isso assusta. Não, isso não assusta. Isso aqui é a parte mais suave, né? A gente precisa entender que é sério. Porque só tem um caminho. Ou a gente se perde eternamente, ou se salva eternamente. Não tem frescura, gente. Diga para o seu irmão, se você é um fresco, diga, se é um fresco, se converte. Consagração não é para fresco, não. Porque às vezes a gente tem aquelas frescuras, estou magoado, tem palavra assim, forte, né? Eu tenho que passar de frescura, mimimi, que a gente chama, né? Falou alto, falou arrogante. Sei que ele era mais humilde, mais manso. Você vai se consagrar a mim, é a Virgem Maria, viu? Ela é mais valente que eu, que ela mostrou que foi o inferno, falou não. Ela mostrou o inferno para as crianças de quê? De Fátima. Vocês estão na paróquia de quê? Mostrou para elas o paraíso, foi?
purgatório, mostrou para as crianças. Vocês são crianças? Só tem eles aqui, né? Criança ali. É tudo adulto. Mostrou para as crianças o inferno. Disse, a Virgem Maria é muito assim, radical. Foi ela que mostrou. E eles fizeram o quê? Se tornaram santos. Então falar sobre o inferno não é coisa de protestante não, nem coisa de doido. É coisa séria, é coisa católica. E ele existe e o demônio nos quer lá. Sinal disso é o evangelho de hoje, né? Tentou até Jesus. Até aqui tem alguma pergunta, sim ou não? Então vamos lá. Quem tem um tratado, na página, pelo menos nesse aqui da Voz, é a página 27, fala assim: confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. A Santíssima Virgem é o quê? Criatura. Ela não é uma deusa. Uma vez tem um irmão que ele é consagrado a Nossa Senhora e ele, no grupo de oração, sem querer, ele deu um vacilo, né? A gente falou que era para amar muito Nossa Senhora. Ele, não, amar não, a gente tem que adorar. Não. A gente só adora a Deus, sim ou não? Ninguém adora Maria, não. Ela nem quer isso. Ela vai dar um cascudo no gente para ele deixar de ser doido, né? Meu filho, me adorar, eu sou Deus, eu não sou criatura. Ou seja, a gente ama a Virgem Maria. Ama e muito, né? Aí o que continua São Luís de Montfort dizendo? Comparada, portanto, comparando a Virgem Maria, né? A majestade infinita, ou seja, Deus, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. Êxodo 3:14. Comparado a Deus, ela é o quê? Nada. Só que comparado a nós, a gente que é o nada, né? Aí é tipo assim, os protestantes falam assim, não, a Virgem Maria comparada a Deus é um nada, mas quem disse aqui antes foi o santo, não foi nem eles não. Só que nós não comparamos a Virgem Maria a Deus. É o seguinte, o protestante, como é que ele faz muitas vezes? Ele olha para a Virgem Maria, o Padre Paulo até fala isso, né? Ele se acha Deus e diz, ela é o nada. Mas espera aí, está errado. Você não tem que sentar no trono de Deus. Você não é da Trindade. Você é criatura. Você e eu ficamos no nosso cantinho, olhamos para cima, e quando a gente olha para cima, a gente vê a grandeza dos santos, dos anjos. Quando os santos olham para cima, eles veem o quê? A grandeza da Virgem Maria. Vai falar em uma parte do tratado, que agora eu não me recordo aqui qual é a parte, aonde vai falar São Luís de Montfort. Um suspiro da Virgem Maria, um suspiro, é maior do que a oração de todos os santos e anjos juntos. Diga comigo, um suspiro da Virgem Maria é maior do que a oração de todos os santos e anjos juntos. Isso é forte ou não é? Ou seja, no momento que Nossa Senhora foi criada, ela foi criada tão perfeita, que todas as graças que ela precisava receber, ela recebeu. Todas. Tudo que você imaginar de graça, ela recebeu. De perfeição. É aquilo, se você pudesse criar sua mãe, você criaria ela perfeita ou imperfeita? A sua mãe é imperfeita, sim ou não? E às vezes a gente acha a nossa mãe assim, muita coisa assim de perfeita, né? Cobre até os defeitos dela. Imagina se nós pudéssemos criar nossa mãe. Não, eu vou criar minha mãe e tirar as coisas que eu não gosto muito dela, deixar só as qualidades. Seria melhor ainda, não seria? Sim ou não? E Jesus, ele pôde fazer isso? Jesus, ele pôde criar sua mãe, sim ou não? Sim ou não?
Isso aqui já mostra que vocês têm que fazer o curso de Mariologia depois que está nesse curso, né? Para a gente entender um pouquinho sobre Nossa Senhora, sobre Mãe de Deus, Imaculada, que não é o tema do curso, né? Porque quando a gente fala assim, não podia porque ele nasceu dela, né? Aí aqui já é outra aula, que senão, mas tipo assim, ó, o verbo se fez o quê? Se o verbo se fez carne, ele não era. Se ele se fez carne, ele não era carne. Porque se fez, não era. Como fala São João, logo no início do seu evangelho fala assim, ó, no prólogo, né? Como é que vai falar São João? Para nós. No princípio existiu o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E quem é esse verbo? Ninguém sabe. Quem é esse verbo? Mas é qual pessoa da Trindade esse verbo? É a primeira, a segunda ou a terceira? A primeira. Ó, vou ler para vocês. Ó. No princípio existia o verbo. Ou seja, desde sempre, nesse princípio, ele já existia. Não é que ele começou a existir. O verbo estava com Deus. E quem é esse com Deus? O Pai. O com Deus é o Pai. E o verbo que estava com Deus era Deus. Quem é esse verbo? O Filho, a segunda pessoa. E esse Filho que é o verbo, ele se fez o quê? Carne. Aonde? No seio da Virgem Maria. Sem precisar de homem. Ela é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Entenderam? Então o que acontece? Esse verbo, que é o Filho eterno do Pai, que sempre existiu, sempre. Diga comigo, o verbo sempre existiu. Porque ele é Deus. Ele era Deus. Ele será para sempre Deus. Aí ele se fez o que? Carne. E quem é esse verbo que se fez carne? Jesus. Aí Jesus. Eu falei que Marcos Jesus, não foi? Sobre esse tema, né? Jesus, ele tem um corpo, sim ou não? Jesus tem um corpo, sim ou não? Ele tem uma alma? Sim. Certo? O verbo pôde criar a Virgem Maria, sim ou não? O verbo se fez carne? Sim. Porque o verbo sempre existiu. Quem nos criou? Quem foi? A Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quem foi que nos criou? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente chama o Pai de Criador, mas o Filho também nos criou. O Espírito Santo também nos criou. Os três nos criaram juntos. Entenderam? Então, eu fiz isso tudo para explicar o que eu perguntei, né? O verbo que se fez carne, antes de se fazer carne, ele criou quem? A sua mãe. Ele ia criar uma mãe com pecado? Sim ou não? Não. Só que, isso aqui é um mistério muito grande. Por que que ela é sem pecado? Mas ela fala, lá no Magnífico, em Lucas 1, do versículo 46 em diante, se eu não me engano, vai dizer que ela canta: meu espírito exulta em Deus, meu. Aí um protestante me chama de lado assim: ela é pecadora, porque fala que Jesus é o Salvador. Só que é Salvador dela sim, mas não porque ela é pecadora, que ela pecou, teve um pecado pessoal, não. Eu até dou sempre esse exemplo, né? Imagina que você está indo ali na pista e passa um carro e bate em você, você fica só quase um mingau. Alguém vai lá, te socorre, leva para o hospital, faz tratamento, você fica, depois de muitos anos, novinho em Flórida. A pessoa te salvou, sim ou não? Sim. Mas digamos que você vai chegando na pista e alguém fala: ei, Cássio, cuidado, vem um carro ali veloz, sai da pista. Ele olha, sai bem rápido e não leva nenhum arranhão. Quem foi que foi salvo? O Cássio foi salvo, sim ou não? Vocês queriam a primeira salvação ou a segunda?
A primeira, presta atenção, a primeira ou a segunda? Segunda, certeza? Pois a segunda foi a da Virgem Maria. Ela não levou a barroada do pecado. Antes do pecado tocá-la, nunca tocou, o Senhor já livrou. Preservou ela do pecado. Preservou como? Pelo sangue de Cristo. Por exemplo, o sangue de Cristo. Não tinha nem nascido. É porque Ele é Deus. E quando Ele morreu, Ele aplica os méritos do seu sangue para todos que Ele quiser em qualquer tempo. Ele é o Senhor do tempo, sim ou não? Não é um negócio misterioso, é ou não é? Porque alguns falam, não, eu sei porque que Maria Santíssima é imaculada. É porque Jesus tinha que nascer de uma mãe pura, sem pecado, porque quem nasce de alguém com pecado é pecador. Então, Maria foi sem pecado para Jesus não nascer pecador. Mas se for essa lógica, o que acontece? A mãe da Virgem Maria, Santa Ana, era para ser sem pecado. Aí a mãe da outra sem pecado. Daqui a pouco ninguém mais pecou, não precisa nem fazer mais nada, está todo mundo salvo. E a morte de Jesus Não tinha. Vocês estão entendendo? A lógica não é não. Então a mãe de Nossa Senhora tinha que ser muito santa. Ela era muito santa, porque ela tinha pecado. A avó dela era muito santa, provavelmente, mas tinha pecado. A questão é a seguinte: Deus decidiu que a Virgem Maria, que era mãe, ia ser mãe de Salvador, não ia ter nenhum pecado, nunca o pecado ia entrar nela, nunca. Ele decidiu, ele faz o que ele quer, sim ou não? E ele criou a mãe mais perfeita, mais santa, mais pura. Tudo que ele podia fazer na Santíssima Virgem Maria, ele não economizou. Colocou todas as virtudes e graças que alguém pode ter. Tudo de bom estava em quem? Na Santíssima Virgem. Então ela não é, se não fosse a Virgem Maria, podia ser qualquer mulher. Mas não ia ser Jesus que ia nascer da qualquer mulher, né? Ela não é qualquer mulher, ela é a mulher. A mulher que fala em Gênesis 3,15, que é até a base para ser imaculada, né? Porém, Gênesis 3,15 fala o quê? Porém, amizade entre ti e a mulher, que é a tua descendência dela. Ela te pisará a cabeça e tu tentará morder o calcanhar, então morderá o calcanhar, né? Essa descendência, a descendência de quem? Da Virgem Maria. E a descendência de quem? Da serpente, do demônio. Então, uma vez que nós somos da Virgem Maria, quem é o nosso inimigo? O demônio. E nós temos que combater o demônio e suas obras. Então, Gênesis 3,15, Gênesis 3 que a gente leu hoje, teve o primeiro pecado, sim ou não? Sim? Sim. Só que quando tem o primeiro pecado é a primeira má notícia. Diga comigo, o primeiro pecado é a primeira má notícia. Aí qual é a primeira boa notícia? É o que vem depois do pecado, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é chamado de proto-evangelho. A primeira boa notícia. A primeira notícia boa depois do pecado. A notícia boa é que essa mulher ia dar à luz o Salvador. Aqui já é a promessa que uma mulher seria mãe de quem? De uma descendência. No caso é a descendência da Virgem Maria de Cristo ali. Não a descendência carnal, a descendência o quê? Pela aliança, né? De sangue, do sangue de Cristo, sangue do Cordeiro. Não é uma descendência só de carne. É do Espírito, muito mais profundo, né? Então, Nossa Senhora é chamada de que na Bíblia? Diga comigo, a mulher. Aí, por exemplo, lá em João 2, mais uma vez Jesus chama de Nossa Senhora de quê? Mulher, o que há entre mim e ti. Quando ela foi pedir para o milagre do vinho, né? Aí ele falou o quê? Mulher, o que há entre mim e ti. Chamou ela de mulher. Lá em João 19, 25 seguintes, fala que Jesus viu a sua mãe do alto da cruz e disse o que para João? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Mas fala que do alto da cruz ele viu a sua